Por que entender sobre roaming de fronteira ou roaming fronteiriço? E aí, não são todas as empresas que utilizam esse tipo de serviço ou que tem esse tipo de situação. Normalmente é em fronteira mesmo que você tem alguma operação ou alguém trabalhando e que você precisa desse tipo de recurso ou enxergar esse tipo de situação. Nesse processo, ou seja, o roaming de fronteira, para que eu preciso saber disso? É simples no meu entender. Custos. Financeiro. Se você não entender disso e alguém for para uma fronteira, vai fazer a viagem lá, mas você não sabe, você não passou nenhuma informação para o usuário, pode ter um custo muito alto dependendo das considerações que existam. Se não tiver bloqueio do sistema de gestor, se tiver permitido lá toda e qualquer utilização de recursos. E isso pode vir um boom na fatura, realmente, que ninguém deseja. Pode ter esse tipo de situação, tá bom? Como eu tenho uma metodologia chamada Reduza Custo Todo Mês, nesse tipo de processo, ou seja, quando alguém vai viajar, é quando eu questiono, tá? Existe um processo que a gente tem que ver na metodologia dois pilares, que é a negociação. Cuidado. Que é o pilar de negociação e o pilar de gestão. O pilar de negociação, a gente vai ver os custos. Então, se a pessoa for para lá, a gente vê isso previamente, vamos dizer assim, em uma negociação ou avalia alguns serviços. E o de gestão é a gente gerenciando a operação. Então, esse roaming de fronteira, ele pode acontecer já, vamos dizer, por regra, a empresa já tem alguém lá, ou a empresa é sediada na fronteira, algo do tipo, ou não, a pessoa vai para lá hoje e o contrato já tem, por exemplo, mais de um ano. E você tem que avaliar essas questões para ter o único foco, por exemplo, de custos e cobranças, mas também em auditoria. A gente tem que avaliar os custos, tem que ver essa questão, porque a pessoa pode ir para a fronteira, mas não utilizar o roaming de fronteira. Por exemplo, fui para a fronteira do Brasil com o Paraguai, mas eu não fui para o Paraguai, eu fiquei só no Brasil. Você pode ter uma cobrança de roaming de fronteira. E aí, quando você fizer a auditoria, receber a conta e fizer qualquer outra avaliação, você vai ter como justificar isso. Eu só fui para o Brasil, mas em fronteira com o Paraguai, mas a gente não foi para o Paraguai, mas veio uma cobrança. Então, por que você vai entender isso? Para ter a visão financeira e, se precisar de auditoria, e, se necessário, contesta a cobrança. E o inverso também. Cuidado. Se você foi para o Paraguai, que é ao lado do Brasil, e utilizou o roaming internacional lá, tudo bem. Mas será que a cobrança foi correta? Você fez ligação para o Brasil? Oi, tá tudo bem? Posso dar aula? Obrigado. Então, se você foi para o lado, por exemplo, do Paraguai, utilizou o roaming internacional, ótimo, tudo bem. Mas, da mesma forma, você faz auditoria, vê as cobranças, vê a data da viagem. Você tendo essas informações e custos, você vai ter muito mais tranquilidade sobre os serviços. Se era para viajar ou se não era para viajar, você deve saber isso tudo antes, para proteger a empresa desses altos custos. Por exemplo, se for um roaming internacional, que não deveria acontecer, você vai ter uma cobrança, vai ter dor de cabeça para contestar, você vai ter certo trabalho, que você poderia antes já organizar toda a situação para não ter cobranças, vamos assim, indesejadas. E por isso que eu acho que é importante você entender e por que entender do roaming de fronteira ou roaming fronteiriço, né?